As decisões, elas impactam a nossa vida tremendamente, impactam a nossa vida e nos dá direções, nos dá a direção a ser tomada. E nessa manhã a gente vai ler aqui um texto, que muitos falam isso, apenas um dos versículos, mas às vezes não conseguem entender muito bem o contexto onde foi colocado essa frase, esse versículo bíblico. Eu quero ver com você nessa manhã um pouco dessa palavra, lá em Josué 24, vai ser o último capítulo que nós vamos ler na nossa jornada bíblica, que começou de Gênesis 1 e vai até Josué 24. Nós estamos na jornada bíblica do nada, né, lá de Gênesis 1, até o quê? A promessa, que é Josué 24. Então vamos ler juntos, Josué 24, pode acender a luz aí, Osmar, por favor? Josué 24, vou ler a partir do verso 1, você acompanhe, por favor. Josué, ele leva o povo a fazer uma renovação de aliança. Diz assim o texto, gente: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, que foi pai de Abraão, de Naor, viviam além do Eufrates, prestavam culto a outros deuses, mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú, a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, diz o Senhor, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Repare que ele está fazendo uma retrospectiva. Josué está pouco antes dele morrer, pouco antes dele ser conduzido à glória, ele está fazendo uma retrospectiva para o povo, de onde eles estavam e o que Deus fez para tirá-los de onde estavam para a terra da promessa. Volta comigo, versículo 7. Mas os seus antepassados clamaram a mim quando estavam no Egito, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Colocou a separação entre eles e os egípcios, colocou lá uma nuvem, colocou trevas. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo, 40 anos. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, hititas, girgazeus, heveus, jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhe deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Bom, chegou a hora da decisão. Verso 14. Agora temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor.
Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham quando? Hoje, não é amanhã, vou pensar, daqui a pouco eu respondo, não, escolham hoje. A quem irão servir? Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra da escravidão, realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e as nações pelas quais passávamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Amém, queridos? Decisões impactam a nossa vida, impactam nossas gerações, impactam o nosso futuro, impactam a vida dos nossos filhos. Decisões, uma decisão que você, que é pai, que é mãe, toma, não traz um impacto só para você, traz um impacto para toda a sua família. Pode apagar a luz para mim, por favor, para melhorar aqui o slide. Toda a sua família é afetada, toda a sua família é atingida. E nesse momento onde Josué, o grande general levantado por Deus, o grande general que era o assistente de Moisés, que viu Deus fazer maravilhas no meio do povo, agora ele é o líder desse povo, e ele está prestes ali a morrer, prestes a se despedir do povo, e ele então chama todos os líderes, todo o povo, e leva o povo a tomar uma decisão, checkmate. Uma decisão: ou vocês servem ao Deus que fez tudo isso que eu falei, tudo isso que vocês já viveram, que os seus descendentes, seus pais falaram para vocês, ou vocês seguem aos deuses dos seus antepassados, que tornaram vocês escravos, que levaram vocês à idolatria. A decisão que vocês tomarem hoje vai impactar a família de vocês, vai impactar a vida de vocês, vai impactar o futuro de vocês. Mas eu e a minha família, olha aqui, nós já tomamos uma decisão, antecipadamente. Uma decisão antecipada. Eu estou dando só o spoiler, viu, irmão? Logo mais à noite você vai aprender a tomar decisões antecipadas. Mas ele toma uma decisão antecipada. Eu não sei vocês, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós não queremos outra coisa, não queremos voltar à escravidão do Egito, não queremos voltar à idolatria. Nós agora temos um Deus que cuida da gente, um Deus que protege a gente, um Deus que guia a gente, um Deus que abriu o mar para a gente. Por que eu vou trocar esse Deus por outras coisas? Ele pensou à frente, ele olhou o que Deus fez, e olhou as promessas de Deus para a nossa vida. Olhar as promessas de Deus é pensar à frente, mas olhar também as consequências negativas, as maldições, também é pensar à frente. Também é pensar à frente. E as nossas decisões, elas são movidas pelo quê? Pelo que nós estamos sentindo ou por aquilo que Deus quer que a gente faça? Nós vamos ver nessa manhã um pouco daquilo que atrapalha a gente a tomar decisões certas no nosso dia a dia. Afinal de contas, você já tomou decisões erradas na sua vida? Quem já tomou decisões erradas? Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você não tomou nenhuma decisão errada, irmão, você é um anjo. Você é um anjo, irmão. Ô, irmão, você é um anjo de Deus aqui. Você é... Meu Deus, quem nunca tomou decisões erradas na sua vida? Quem nunca comprou algo e falou assim, por que esse negócio está no meu guarda-roupa, né? Como é que eu pude gastar dinheiro num troço desse? Num negócio desse que eu nem sei por que eu comprei. Eu não tenho nem coragem de usar. Já aconteceu isso? Alguma roupa que você comprou assim, agora não serve não, mas eu vou pensar à frente,
que eu vou emagrecer, Deus vai fazer um milagre na minha vida, amém? Tem irmãos aí que estão falando assim, fala Deus, né? Vai servir, eu profetizo, calça, que tu vai servir em mim, né? Amém? Aí a calça está lá até hoje, né, irmão? Está lá até hoje, doida para vir para a igreja, mas não consegue. Doida para vir para a igreja, mas não serve, não dá, irmão. Não dá, não é verdade? Não dá. Quem não tomou decisões erradas na sua vida, né? A gente toma decisões erradas, né? A gente vira e mexe, é levado por algumas coisas que você vai ver aqui, a tomar decisões erradas. Mas olha, a qualidade das nossas decisões determina o quê? A qualidade da nossa vida. A qualidade das nossas decisões determina a qualidade da nossa vida. A vida que você está vivendo hoje, irmão, foi determinada pelo quê? Pelas suas escolhas, suas decisões, levaram você ao que você está vivendo hoje. A culpa não é de Deus. É o que Josué está mostrando para o povo. Ó, Deus já mostrou, Deus já fez tudo, Deus quer conduzir vocês, mas se vocês quiserem seguir o seu próprio caminho, seguir os desejos do seu coração, vocês vão para o buraco. Vai ser maldição, a consequência é clara na nossa vida, né? Então a vida que estamos vivendo é determinada pela qualidade das decisões que nós tomamos na nossa vida. E nós vamos ver aqui nessa manhã três inimigos das decisões excelentes, três inimigos das nossas decisões, três inimigos que atrapalham a gente a tomar a decisão que Deus espera de nós. E a primeira delas, irmãos, a primeira desses três inimigos que travam você, que impedem você de viver o plano de Deus, que podiam impedir o povo de Deus, e impediram tantas vezes de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus e receber as promessas de Deus. Lembre-se que as promessas de Deus, elas são condicionais na nossa vida. Tem um se atentamente ouvir e se atentamente obedeceres a Deus, são condicionadas à nossa obediência. E tem três inimigos que nos atrapalham muito. O primeiro inimigo é esse aí, ó, a sobrecarga. A sobrecarga de quê? De decisões. Sobrecarga de decisões. Eu já falei aqui, acho que pelo menos umas 2 vezes sobre isso que eu vou falar agora, né? Vamos ver se vocês sabem, né? Segundo a ciência, a neurociência mais particular, quantas decisões nós tomamos em um dia? Quantas decisões? Quantas decisões você acha que você toma num dia? Vamos lá. Fala alto, gente. Milhares, 1000 decisões. Quem dá mais? Eu já falo, olha só, você não presta atenção em nada que o pastor fala, é a comprovação disso. Vamos lá, gente. 1 mais 5 por dia? Segundo a neurociência, nós tomamos cerca de 35.000 decisões num dia. 35.000 decisões no dia. Então, assim, mas decisões, muitas das vezes, nós tomamos decisões se você deve ou não. Quem apertou o botão do soneca hoje, quando despertou? Você tomou a decisão. Você tomou a decisão de levantar da cama. Você tomou a decisão de escovar o dente. Eu espero, né, irmão? Amém? Espero, né? Você tomou a decisão de se vestir. Você mudou de opinião quantas vezes ao escolher a sua roupa para vir hoje? 4 vezes? Quem dá mais? Ontem. Escolheu ontem, chegou hoje e falou assim, acho que eu li errado. E aí? O que quem escolheu o que ia tomar no café aqui hoje? O café da nossa igreja está chique, né? Vou comer cachorro quente, pão doce, pão com mortadela. Vou tomar caldo de cana, olha só. Vou tomar café. Vou tomar o quê? Leite. Acerola, teve acerola hoje? Aí. Jesus, olha só.
Olha quantas decisões, se devo postar nas mídias sociais, o que devo postar, o que eu vou fazer daqui a pouco, se eu devo me levantar, se eu devo sentar, se eu devo ofertar. Às vezes são decisões, a grande maioria são decisões que a gente toma no automático. Eu tomei a decisão de vir para cá agora. Eu tomei a decisão de olhar para lá. Está tudo no pacote. São decisões, né? Decisões que nós tomamos e que impactam a nossa vida. Olha que interessante, quando tomamos decisões demais, presta atenção, quando a gente toma decisões demais na nossa vida, decisões demais, olha o que acontece, o nosso músculo de tomada de decisão fica cansado. É isso mesmo, é isso mesmo. Os cientistas cognitivos chamam isso de fadiga de decisão. Fadiga de decisão. E eles descobriram o seguinte: à medida que o número de decisões que a gente vai tomar no dia aumenta, a qualidade das decisões diminui. Eu estava lendo um livro, nesse livro estava falando uma pesquisa que foi feita com juízes israelenses, juízes de direito, e eles constataram que as melhores decisões que os juízes tomavam era na primeira parte da manhã, e que as pessoas também tomam, é na primeira parte da manhã. Se você toma decisões à tarde, noite, você já está cansado, o seu músculo de decisões está cansado. E já reparou quando você chega do trabalho assim, e você tem filho, aí você chega cansado do trabalho, você fala: papai, deixa eu fazer não sei o que lá. Tá bom, filho, vai lá, faz. Você não ia deixar. Se fosse mais cedo, tu não ia deixar. Mas tu está tão cansado, não, tá bom, vai lá, faz isso. Papai, eu posso, vai lá, faz isso. Alguém te pede alguma coisa, você está com a mente tão cansado de tantas decisões que você tomou durante o dia, que você já pensou tanto nas decisões que você tinha que tomar, que decisões simples, você acaba o quê? Largando de mão. E toma muitas vezes decisões o quê? Erradas. E é aí que Satanás te pega. É aí que o inimigo pega. É aí, né, é na brecha, na fraqueza, que o inimigo pega, gente. É ali que ele pega, né? Então nós precisamos entender e tomar as decisões, as melhores decisões principalmente, no começo do dia. Coloca aquilo que você precisa fazer. Eu tomei a decisão de ler a Bíblia. Poxa, mas você vai ler no final do dia. Não é uma boa decisão. Você já está cansado. Prioriza o Senhor, prioriza o tempo. Você tem que tomar decisões. Eu li também num livro sobre a qualidade do seu sono. Influencia nas suas decisões. Se você tiver que tomar uma decisão amanhã e dormiu mal hoje, adia a decisão. Então são muitas coisas que cansam a nossa mente. E você fica ali, imagina a pessoa que fica no TikTok ali, cada dedada é uma decisão, né? Cada arrasta para cima é uma decisão. E a sua mente fica ali. E já foi constatado que isso literalmente apodrece o cérebro. Apodrece o cérebro. Fica mexendo aqui, Instagram, celular, TikTok, fica lá, Você pode ver que daqui a pouco a sua mente está cansada. Passou meia hora de fazer. Você fica assim, peraí. Isso influencia nas suas decisões, porque você transfere as melhores decisões para algo ruim. Toma cuidado com aquilo que está sobrecarregando a sua vida, sobrecarregando as suas decisões. Quando tomamos decisões demais, né, à medida que você aumenta as suas decisões, vai diminuindo a qualidade delas. E você às vezes se pergunta: como eu pude fazer isso? Como eu pude ser tão insensato? Então o primeiro inimigo de uma excelente tomada de decisões é o fato de sermos bombardeados por muitas decisões. Em suas tomadas de decisão, você se sente sobrecarregado? Cansado? A Bíblia diz para a gente o quê? Lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Troca a sua carga pela carga do Senhor. Então está sobrecarregado? Ora, vai buscar o Senhor, vai se conectar na fonte, vai se recarregar, vai buscar a presença do Senhor. Me lembro de
de um grande empresário americano, que sempre antes de tomar uma decisão importante, ele ia para o seu escritório e não tomava a decisão antes de se ajoelhar no seu escritório e falar com o Senhor. Busca a direção do Senhor. A Bíblia diz para a gente, lembre-se de Deus em tudo que Ele fizer, Provérbios 3, versos 6 e 7. Não confie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer e Ele endireitará o seu caminho. O seu caminho. Então, muda, tira essa sobrecarga, coloca a carga do Senhor, que é leve, o jugo é suave, o fardo é leve. Ele vai te orientar nas decisões. Hoje muitas pessoas estão tomando as suas decisões baseadas na inteligência artificial. Ela pergunta lá para o chat ChatGPT, para o Google, para o Gemini, coloca lá um monte de coisa, né? Irmão, e a gente tem uma inteligência espiritual dentro da gente, uma inteligência celestial dentro da gente, que é o Espírito Santo. Busca a direção, fala com o Senhor antes de tomar uma decisão, antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Não seja, cuidado com a sobrecarga, o inimigo vai colocar decisões fundamentais na sua vida, aqui nesse momento de sobrecarga emocional, sabe, sobrecarga espiritual, sobrecargas que a gente vai colocando que Deus não mandou a gente colocar. Lembra-se, a gente falou aqui no começo do ano sobre Esaú e Jacó, na série Decisões. Esaú chegou lá cansado, estou morrendo de fome, e Jacó estava preparando um ensopado. Dá um pouquinho desse ensopado aí. Não, me venda só a primogenitura. Ah, tá bom, quem me serra a primogenitura? Depois ele foi o quê? O que eu fiz com aquilo que Deus me deu? Não recebeu a bênção, seu irmão recebeu a bênção. Cuidado com a sobrecarga. Não tome decisões importantes se você estiver sobrecarregado. Às vezes algumas pessoas mandam para mim situações, eu falo assim, olha, não tome decisão agora. Não tome decisão precipitada, porque a sobrecarga vai influenciar diretamente nas suas decisões. É um grande inimigo. O segundo grande inimigo das decisões erradas é isso daí, ó. O medo. Medo de quê? Medo de tomar o quê? Decisões. Tem pessoas que têm medo de tomar decisões, sim ou não, gente? Sim. Tem pessoas que morrem de medo de tomar uma decisão. Aí com isso, não tomam o quê? A decisão. Mas o não tomar uma decisão é uma decisão. A indecisão é uma decisão. E muitas vezes ela é inimiga, né, da decisão certa. Da decisão certa. Então não tomar uma decisão é uma decisão. E você fica travado. Você não consegue avançar. Eu devo comprar esse carro? Decisões importantes geralmente travam mais a gente, né? Devo comprar esse carro? Devo comprar aquela casa? Devo me mudar? Os especialistas dizem sobre esse assunto da paralisia da análise. Analisamos todas as opções e ficamos paralisados por medo de tomar a decisão errada. Não é verdade? A gente analisa a decisão, deixa eu ver isso aqui daí, isso aqui daí. Caramba, e agora? Se eu tomar uma decisão e a minha decisão for errada, aí ele não toma decisão. Não toma decisão e não consegue o quê? Avançar na sua vida. Não consegue progredir. Esse problema é ainda maior para quem é cristão, no nosso caso, porque a gente tem um desafio adicional de tentar discernir a vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus isso? Mas aí a gente volta lá no começo. A gente tem que buscar na fonte a direção. Buscar na fonte a direção. Buscar no Senhor o discernimento. E se eu perder a situação perfeita que Ele tem para a minha vida? E se eu me acomodar e não tomar decisão? Ou pior, e se eu fizer uma besteira e levar anos para pôr minha vida de volta nos trilhos? Aí fica na indecisão, não toma decisão. Dizem que existem 3 decisões muito importantes que um ser humano precisa tomar. A primeira é com quem vou me casar.
Existem 3 decisões que as pessoas dizem que impactam profundamente a nossa vida. Com quem vou me casar? Essa é uma delas. Com quem que você vai se casar? Eu me lembro quando antes de namorar a Lidiane, eu fiquei 3 anos sem namorar, por escolha, por opção, porque eu queria mulher de Deus para a minha vida. E as pessoas falavam assim, mas você escolhe muito. Mas você é muito criterioso. Eu falei, claro que sou. Eu vou casar com uma mulher. E eu quero para a vida toda. Eu tenho que ser criterioso. Eu tenho que escolher bem. Porque uma escolha errada vai impactar o meu ministério, vai impactar a minha vida, vai impactar a vida dos meus filhos. Eu conheço pessoas que têm um chamado de Deus, mas casaram mal. Casaram com pessoas que levariam eles para um rumo que Deus não queria. Atrapalham o ministério pastoral deles. Atrapalham. E a mulher precisa ser essa companheira. Graças a Deus escolhi bem, amém, irmãos? Outra decisão é onde qual a profissão você vai seguir? Qual vai ser a sua profissão? É uma outra decisão. O que você vai se formar? Aonde você vai trabalhar? É outra decisão importante, fundamental. O que você vai ser? Que profissão você vai seguir? E por último, onde você vai morar? Aonde você vai morar? Eu estava vendo um noticiário sobre a favelização do Rio de Janeiro, né? A gente acompanhou essa semana essas notícias, né? Essas grandes tragédias. Eu digo que a tragédia, a morte do traficante é uma tragédia, do policial é uma tragédia, do inocente é uma tragédia, é uma morte, é uma vida, tem o mesmo valor para o Senhor. E estava vendo a origem da favelização, como através de uma decisão que um governo tomou, levou as pessoas a saírem, foram expulsas da sua casa, não tinham onde morar e começaram a favela. E a favela foi só se proliferando e virou um mundo à parte, que foi dominado, um território que foi dominado e muitas vezes esquecido. Então são decisões que impactam a nossa vida. Imagina um morador lá da favela, do Complexo da Penha, né, ou de tantos lugares que a gente conhece, até perto da gente, como essas pessoas não vivem, Queridos, mas a principal decisão que nós precisamos tomar na nossa vida é quem dirige o nosso destino. Em quem a nossa vida está. Essa é a decisão mais importante que vai influenciar essas 3 que nós acabamos de falar. Mas o medo tem impedido pessoas de tomar a decisão e se esconderem e perdem a oportunidade de viver aquilo que Deus tem para as suas vidas. Muitas pessoas não entregam a vida para Jesus. Muitas pessoas talvez estivessem aqui com Josué, pensando ainda, será que vale a pena? Será que se eu fizer isso aqui, será que Deus vai mudar? Será que Deus não vai desistir da gente? Será que não vai abandonar a gente? Tem pessoas que têm medo daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Tem pessoas que ainda têm medo do que Deus pode dar para ela. Irmãos, Deus quer dar bênção para a gente, basta a gente tomar a decisão certa e obedecer a Ele. Por último, as emoções também têm sido um grande inimigo das pessoas tomarem a decisão certa. A vida é o somatório das decisões que nós tomamos. Tem um autor chamado James Clear, ele é autor do livro Hábitos Atômicos, e ele diz o seguinte: olha, cada decisão que você toma é um passo em direção a quem você se tornará. Cada decisão que nós tomamos é um passo na direção a quem você se tornará. Josué botou um checkmate no povo. Decida agora. O que vocês querem se tornar? Vocês querem se tornar escravos? Decidam seguir outros deuses. Decidam seguir o Deus dos seus antepassados. Agora, se vocês querem a bênção do Senhor, querem a proteção de Deus, querem viver uma vida abundante com o Senhor, decida escolher ao Senhor. Decida escolher Deus na sua vida todos os dias.
Todos os dias nós temos que tomar essa decisão de buscar o Senhor, buscar a sua face. Mas as emoções, está ali, ó. Às vezes você não acorda muito bem, às vezes você está feliz, você está pensativo, você está ali, ó, não quer falar com ninguém. E muitas vezes isso tem impulsionado você a tomar decisões erradas. Levado você, deixado que as suas emoções dirijam o seu destino, dirijam a sua vida. Nós não podemos deixar, porque as decisões que nós tomamos hoje, determinarão as histórias que contaremos amanhã. As decisões que você toma como um pai, como mãe, como um servo de Deus, as decisões que você toma ao estar domingo pela manhã, mostrar para os seus filhos que é importante estar aqui no domingo pela manhã, é importante buscar a presença do Senhor. Olha, é importante, filho, filho, vai para a EBD, mas o pai não vai, a mãe não está no CTM, pelo amor de Deus. As crianças, elas ouvem o que a gente fala, mas elas vão fazer o que a gente faz. Então as decisões que Josué está falando é o seguinte: olha, essa decisão não vai impactar só a minha vida, não. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não importa como eu acorde, não importa se eu estou com pouco dinheiro no bolso, não importa se eu tenho isso ou se eu não tenho aquilo, não importa, eu já decidi hoje que eu e a minha família serviremos ao Senhor, serviremos a Ele. É uma decisão que a gente toma. Querido, para tomar grandes decisões, precisamos então pensar no futuro e nos perguntar: quais são as consequências dessa escolha que eu estou fazendo agora? Em que caminho essa decisão vai me colocar? Mas as emoções normalmente nos dão um foco míope no aqui e no agora. Muitas pessoas são levadas impulsivamente pelo seu coração. Você quer ver a sua vida dar errado? Siga o seu coração. Eu vou seguir o meu coração. Segue o seu coração para você ver para onde ele vai te levar. A Bíblia diz que o coração é o quê? Enganoso. Enganoso. Segue o seu coração, você vai ver tuas finanças, a tua vida com Deus. Segue o seu coração, você vai ver onde você vai chegar. Não siga o seu coração, não deixe que o coração venha roubar aquilo que é certo, aquilo que Deus já mostrou para você. Josué fez questão de resumir, olha aqui, fez uma retrospectiva. Ontem nós fizemos uma retrospectiva com a nossa liderança também. Nós perguntamos, eu pergunto para você aqui hoje, quais foram os 5 melhores ou maiores presentes que Deus deu para você? Quais são os 5 melhores presentes que Deus deu para você? Pensa aí rapidinho. 10 segundos. 5 maiores presentes. Vamos lá. 5 maiores presentes. Quem pode falar pelo menos um para mim? Fala para mim. Família. Salvação. Vamos lá. Emprego. Fala, gente. CTM. Saúde. Perdão. O que foi, irmão Romualdo? A vida. Que mais, gente? Sabedoria. Gente, Deus nos dá motivos de sobra para a gente tomar nossas decisões pensando nele, pensando naquilo que Ele tem para a nossa vida, não só por aquilo que Ele fez por nós, mas por aquilo que Ele tem para nós, aleluia. Pensa nisso, pensa à frente, pensa naquilo que Deus tem para a sua vida, porque as decisões que tomamos hoje determinarão as histórias que contaremos amanhã, gente. As histórias que você vai contar para os seus filhos são fruto das decisões que você está tomando hoje, aleluia. Por isso que o inimigo perturba você, tenta roubar você da decisão certa, mas você precisa decidir hoje, como Josué decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Pense à frente. Pense à frente. Precisamos pensar à frente. Pensar
e olhar não só o que Deus fez por nós, mas aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida. Pensa agora, pare e pensa agora um pouquinho. Vamos lá, pare e pensa agora, fecha com seus olhos comigo aqui agora, ó. Pensa o seguinte, qual a decisão que você precisa tomar? Quais são as decisões que você precisa tomar hoje? Hoje. Pensa decisões que você precisa tomar hoje. Decisões que você precisa tomar essa semana. Pensa, se você tomar essa decisão, quais serão as consequências para a sua vida? Quais serão as consequências para a sua família? Quais serão as consequências no seu relacionamento com Deus? Josué deixou muito claro para eles. Deixou muito claro. Você já sabe o que Deus é capaz de fazer. Você sabe de onde Deus te tirou. Que as suas decisões hoje, todos os dias, sejam firmadas e baseadas naquilo que Deus tem para você. Aonde as suas decisões estão te levando? Pensa aí. Você está satisfeito com as decisões que você tomou até hoje? Você está satisfeito com a direção que as decisões deram para a sua vida até hoje? Ou você quer mudar? Então você precisa tomar uma decisão. Uma decisão dizendo o seguinte: Senhor, eu vou honrar o Senhor em cada decisão que eu tomar. Santo Espírito, eu quero tomar a decisão. Espírito Santo de Deus está dentro de você. Espírito Santo de Deus sabe muito mais do que o ChatGPT, do que o Google. Ele está dentro de você. Por que você não passa a perguntar para Ele se a decisão é certa ou se é errada? Por que você não passa a perguntar para Ele: Espírito Santo, essa decisão vai honrar o Senhor, vai honrar a Deus? Espírito Santo, se fosse Jesus no meu lugar, o que Ele faria? Você vai ver que as suas decisões vão mudar. E as consequências vão ser abençoadoras na sua vida. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui. Diga para o Senhor: encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. eu digo para o Senhor agora, qual a sua decisão? Como você vai decidir a partir de hoje? As decisões que você vai tomar, você vai perguntar para quem? Com quem que você vai falar antes de tomar a decisão? Você vai deixar que a sobrecarga leve você a tomar decisões erradas? Que o medo de tomar decisões, de fazer escolhas também impeçam você de sair do lugar? Quantas coisas você não viveu com Deus ainda? Porque você teve medo. Medo de largar aquilo que Deus já mandou você largar.
para viver aquilo que Deus tem para você viver. Que em nome de Jesus, a sobrecarga, lança sobre Ele, lança sobre o Senhor, troca pela dele, que é leve, que é suave, tira o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Mostre o seu amor pelo Senhor. Não tenha medo das consequências. Se Deus mandou você fazer, vai lá e faça. Para de ficar travado a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe que as emoções determinem as qualidades das suas decisões. Não deixe que os problemas, as emoções do coração, aquilo que você está vendo, sentindo, venha determinar o seu futuro. Não aceita isso. Deixe que o Espírito Santo de Deus guie você em cada decisão, em cada escolha. E cada uma das decisões, das escolhas possa glorificar. E como vimos aqui, honrar ao Senhor. Deus, nós te louvamos nessa manhã. Porque o Senhor nos mostra, Deus, quão importante é e quão impactante é as decisões que nós tomamos. Que elas afetam não apenas nós, mas a nossa família, Deus. Por isso Josué não tomou decisão sozinho. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós sabemos o que o Senhor fez. Nós sabemos o que o Senhor faz. Nós sabemos o que o Senhor fará. Então não vamos trocar aquilo que o Senhor tem para nos dar pelas coisas que o mundo tem a nos oferecer. Que nossas decisões possam honrar o Senhor. E com isso, ó Pai, nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe a sua vida.